Glória a Deus. Shalom, igreja. Ele me compromete assim, né? É que ele está tão falante hoje que eu falei, você podia pregar hoje, né? Tá sentindo falta, né? Já pregou na hora da oração de manhã, depois estava pregando para a Fernanda, se aceitou? Aceitou, converteu, aceitou Jesus, já se batizou, já. Começa a falar da palavra e ele fica animado, né? Até fica bom. Glória a Deus. Feliz Ano Novo para quem eu não vi, né? Feliz Ano Novo para quem está aí no nosso... Hoje é nosso primeiro culto, né, gente? Fora... A gente às vezes se perde, né? Porque foi estranho domingo passado não ter culto, né? Porque a gente fez a virada do sábado para o domingo, aí ficou meio estranho. Mas eu não estou perdida, não, né? Hoje é o primeiro domingo. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Tem uma pessoa que não anseia pela minha pregação, é a Lili. A Lili reclama toda vez que eu vou pregar. Ela gosta que o vovô prega, né? Porque ela fala, vovó é muito rápida, não dá tempo de fazer nada na salinha. Quero falar um pouco com vocês hoje a respeito de intimidade, amém? Amém? Eu sei que nós estamos em poucos, mas todos falam? Amém? Quem não falar, que quiser fazer a linguagem dos sinais, também já sabe, né? Então, por favor, participem. Desculpem, gente, minha garganta está meio ruim. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Diz assim, ensino sobre auxílio aos necessitados. Nós vamos ler a partir do 1, amém? Para ter uma maior compreensão do texto. Diz assim, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então, seu Pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Essa oração que o Senhor nos deixou. Mas logo no começo do capítulo, né, ele fala sobre boas obras, mas também sobre a mão esquerda não saber o que a direita faz. Né? Ou seja, não anuncie, né? Estou fazendo, estou produzindo, estou evangelizando, estou dando comida, enfim. Nós não anunciamos, nós fazemos porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos leva a fazer, o amor do Senhor nos leva a fazer tais coisas. Amém? Não somos como alguns espiritualistas que creem que as boas obras, é que os levam ao Senhor. É o Senhor que nos leva às boas obras.
né? Por causa da bondade do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor, que, como diz a palavra, é renovada todos os dias, a cada manhã as misericórdias dele são renovadas sobre as nossas vidas, e é por causa dessa misericórdia que nós somos misericordiosos. É por causa dessa misericórdia e desse amor, é que nós amamos, é que nós queremos fazer as coisas para aqueles que necessitam. Amém? E os necessitados, amados, às vezes a gente pensa que é só, né, aqui está falando de uma parte material, mas há os necessitados espiritualmente, mesmo dentro da igreja. Muitas vezes nós viemos com uma carga pesada da semana, nós viemos precisando de um abraço, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, né? E às vezes um simples sorriso, ser um simples abraço, pode fazer toda a diferença. Amém? Então, há necessitados em toda parte. Esteja atento com o olhar fixo no Senhor, para que Ele direcione aquilo que você vai fazer. Amém? Mas eu quero realmente falar aqui sobre a oração, quando ele fala, né, quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, ele repete de novo, não façam as coisas para que os outros vejam, né? Nós vemos que às vezes as pessoas, para orar, até impostam as vozes, né? Até muda a voz, né? A menos que você seja um locutor, como o Pena, né? Porque, né, isso é normal. O Pena falando normal é uma coisa, o Pena, quando vai falar na rádio, você fala, quem é esse, né? Aí você, quando você conhece pessoalmente, você fala, nossa, Deus, essa vozão, esse vozeirão vem desse homenzinho pequeno, né? Pequeno na estatura, né? E aí imposta a voz porque é um locutor, né? Mas nós falamos com Deus, nós falamos com o Pai, né? Então nós não precisamos ter aquela preparação de oratória, né, para falarmos. E em público é a mesma coisa. Às vezes as pessoas acham que, bom, eu vou orar aqui na frente, eu preciso, né? né? Agora eu vou até sem direita, né? E vou. Mas é a tua intimidade com o Pai que vai falar ao seu irmão. É a maneira como você fala com o Pai é que vai falar ao coração do seu irmão. Você tem intimidade com o Pai. Né? Não é o fato de você só falar, Senhor, Deus grande, poderoso, mas quando você fala papai, né, que chama o coração das pessoas, fala, é diferente. Há um Deus que realmente responde a oração e que é pai dessas pessoas. Amém? Então, aqui do 5 a 14, quando ele fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, ele fala, para você feche a porta quando orarem, cada um vá para o seu quarto, né? Por que fala aqui de quarto? Quarto é lugar de intimidade e de descanso, né? Para a maioria de nós, né? Alguns de nós trabalham no quarto, né? Mas é um símbolo de descanso, né? Onde nós vamos, e quem mora em apartamento mais ainda, né? Porque só cabe a cama, né? Então vai mesmo para deitar, né? Nós descansamos. Quando o Senhor fala, vá para o seu quarto, ou seja, entre num lugar de descanso. Entre num lugar de intimidade. Entre num lugar de tranquilidade. Não dá para a gente orar pensando em 10 mil coisas. Não dá para a gente orar ansioso. Não dá para a gente orar. A gente precisa realmente colocar o coração nas mãos do Senhor. Entrar num lugar de descanso diante do Senhor. E logo a seguir é engraçado que ele diz assim, engraçado não, né? Interessante que ele diz assim, feche a porta, né? Ou seja, deixa as coisas do lado de fora, né? Quando o pastor trabalha em casa hoje, né? Quando eu estou ouvindo música ou estou passando aspirador, qualquer coisa que ele está em reunião, o que ele faz? Ele vai lá e fecha a porta do escritório, né? Por quê? Porque isso dá uma separação. Ele não ouve o som, ele não, né? E também eu não entro, porque às vezes eu vou, né? A gente esquece que está trabalhando. Amor, não sei o quê. Né? Está no meio da reunião e eu entro falando assim no escritório. Se a porta está fechada, eu sei que ele está em reunião. Né? Então, tudo isso faz uma separação, faz uma diferença no trabalho dele. E com o Senhor não é diferente. Né? Quando nós fechamos a porta, isso não é apenas do nosso quarto, mas espiritualmente falando. Fechamos a porta a toda e qualquer interferência.
Fechamos a porta a todo e qualquer problemas que hajam, né, para nós resolvermos, mas também interferências que venham de fora, sejam humanas ou não. Né? Nós fechamos a porta e ele diz, e fala ao teu pai, amém? A sua Bíblia diz assim ou não? Como diz a sua Bíblia? Não diz? Fala seu pai ou não? Ao seu pai em segredo. Interessante que depois nós vamos ler ele no Pai Nosso falar Pai Nosso, né? Mas aqui ele fala ao teu pai. É um momento de intimidade. É um momento em que você vai falar papai, em que você está falando com Deus. Oração é isso, né? É estar conversando com Deus. Não é um momento que você vai só sentar lá, falar. Senhor, faz isso, dá ordens, né? Faz isso, hoje eu preciso disso, amém. E sai, né? Mas você ouve a voz de Deus, você conversa com o Senhor, você tem intimidade com Ele, você passa tempo com Ele. E é onde nós falamos que há uma necessidade desse tempo de oração. Porque nós temos o hábito de falar, eu oro em todo tempo. A Bíblia ainda usa a Bíblia, né? A Bíblia diz orar sem cessar. Eu oro em todo tempo. Estou dirigindo, estou orando, estou caminhando, estou orando, estou lavando a louça, estou orando. Glória a Deus, né? Isso é importante, isso é bom, isso também é comunhão. Mas é necessário que haja esse tempo separado com o Senhor, para ouvi-lo, para estar realmente ligado, para estar com a porta fechada, para estar em intimidade. Amém? É horrível, né, quando você está conversando com alguém, hoje em dia, principalmente do celular, né? Você começa a conversar com a pessoa e a pessoa, É horrível, né? Você fala, espera aí, você está me ouvindo? Ou quer que eu espere a sua conversa aí? Às vezes está até jogando, né? Então, você fala assim, depende do assunto, principalmente, você fala, espera aí, olha para mim, né? É importante o que eu vou falar. E é nesse momento em que nós estamos com o Senhor que nós precisamos parar todas as coisas. Principalmente se você tem uma mente ativa. Né? Se você é sossegado, como eu e o Pena, né, Pena? Não tem problema. Mas se você tem uma mente... Está fazendo uma coisa, já pensando na outra, né? Como é que você está ali? Quantas vezes eu já me vi começando a orar com o Senhor, daqui a pouco eu estou falando outra coisa. Lembra? Aí eu falei, deixei Deus falando sozinho, né? Porque a gente começa a falar e aí sai para outro assunto, lembra de outra coisa. Deus está lá, então, né? Estava falando comigo, sumiu, né? Porque nós estamos com a mente agitada, estamos sempre fazendo alguma coisa. Então, já é difícil, né? Com a porta do quarto fechada, né, Pena? Na intimidade, a porta do quarto fechado, já é difícil da gente se concentrar em estarmos falando com Deus. Então, é um momento importante você ter esse momento separado com o Senhor, né? Por que eu estou falando isso? Amados, esse ano é o ano dos decretos, amém? Amados, alguns até se arrepiam quando a gente fala ano do decreto, né? Vai falar assim, misericórdia, né? Não estou falando de decreto para você chegar e falar, eu decreto que eu vou ter um carro novo, né? Eu decreto que Não é esse tipo de decreto, mas é decreto da boca de Deus. Amém? É um ano em que nós precisamos estar atentos aqui, não que, né, seja só esse ano, mas para nós sabermos o que o Senhor, a palavra diz que Ele não faz nada sem que os seus profetas saibam. Amém? Quando Ele desceu ali, falando com Abraão, e ia destruir Sodoma e Gomorra, né? É isso. E ele estava a caminho, o que ele disse? Ele falou, acaso vou fazer alguma coisa sem dizer para o meu amigo? Quer dizer, eu estou conversando com Abraão e vou falar para ele que eu vou destruir Sodoma. Olha que coisa linda, né? Imagina, Deus preocupado em falar, não vou deixar de falar para o meu amigo. Isso é intimidade, isso é amizade. Né? Nós não deixamos de partilhar com quem nós amamos, com quem nós estamos próximos, aquilo que nós vamos fazer. E ali nós vemos Deus com essa preocupação. Acha que Deus precisava se preocupar com isso, gente? Né? Nós cantamos, né? O que Deus fizer, Ele é Deus, se Ele curar, Ele é Deus, mas às vezes nós queremos saber, Senhor, por quê? Né? Ele é Deus, mas Ele tem prazer em falar.
E, às vezes, ele vem avisando, ele vem trazendo, e nós é que não nos atentamos, nós é que não prestamos atenção à sua voz, porque estamos distraídos com outras coisas. Então, quando você fala, meu Pai, essa intimidade, né, essa aproximação é tão importante para você, mas é também preciosa para Deus. Deus se importa com isso. Deus tem prazer nisso. Amém? Vocês estão aí, igreja? Glória a Deus. Às vezes é bom perguntar, né? Que vocês ficam tão quietinhos. Depois, mais para frente, nós vemos ele dizer assim, não façam vãs repetições, né? O que é vã repetição? Não é o fato de você pedir a mesma coisa várias vezes, né? De você estar várias vezes orando sobre o mesmo assunto, mas é você repetir aquilo sem nem saber o que está falando, sem nem prestar atenção, que era o caso dos fariseus, né? Que ficavam ali repetindo. Nem presta atenção naquilo que está falando, inclusive o Pai Nosso, né, que nós decoramos e, às vezes, só falamos sem meditar naquilo que nós estamos falando. Então, quando ele começa a falar sobre a oração em unidade, oração Pai Nosso, né, ou seja, você não está sozinho, você está, mesmo que você esteja orando sozinho, você está orando também a favor da comunidade, também a favor do seu irmão, também a favor da sua família, porque é Pai Nosso. Você está falando, Senhor, o Senhor é meu Pai, mas é Pai também do meu irmãozinho, é Pai também do órfão, é Pai também da viúva, socorre, traz provisão. O Senhor começa a partilhar com você as necessidades de oração. Isso é intercessão. Amém? Interceder pelo povo. Então, quando ele fala Pai Nosso, isso já fala de unidade, né? De comunhão, né? E o que é comunhão? Às vezes a gente acha que comunhão é só sentar para comer, né? Só estar juntos, né? Mas a comunhão é um vínculo de unidade fraternal movida pelo Espírito, mantida pelo Espírito. É só o Espírito Santo que faz um suportar o outro, sim ou não? Se não fosse o Espírito Santo. O amém agora foi forte, viu, né? Só o Espírito Santo que faz esse vínculo, que esse vínculo realmente mantém esse vínculo realmente para que nós sejamos um só corpo, né? Em grego, koinonia, né? Comunhão é koinonia, quer dizer cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. Olha que coisa linda, né? Comunhão e relacionamento espiritual. O que é um relacionamento espiritual? É eu estar ali com a Jéssica, vou fazer um pensamento com ela, para a gente estar unida, né? Isso é egrégora, né? Falar, não, vamos aqui todos mentalizar o bem, mentalizar, isso não é comunhão espiritual, tá, irmãos? Isso chama-se egrégora, né? Saiba mais na escola bíblica, momento para intervalo para o comercial. Participe da escola bíblica. Pai nosso que está... Amém? Ouviu um amém? Pai nosso que está nos céus. Nosso, né? Mantém esse vínculo, mantém o vínculo de unidade, esse vínculo espiritual. Eu estou orando pelo irmão, eu estou intercedendo pelo meu irmão, eu estou preocupado com o meu irmão, eu não estou olhando só para mim mesmo, para os meus próprios problemas, né? Quando eu digo Pai Nosso, quando eu estou orando, falando com o Pai sobre mim, sobre as minhas dificuldades, conversando, eu vou dizer, papai, né, meu Pai, porque eu estou tendo uma conversa de intimidade. E quando eu estou falando Pai Nosso, não que isso não seja íntimo, mas eu estou fazendo uma intercessão também pelos meus irmãos. Amém? Para orar o Pai Nosso, eu preciso estar em unidade, senão é vã repetição. Senão eu vou estar apenas repetindo uma oração que eu aprendi. E todo mundo, acho que aprende o Pai Nosso desde pequeno, né? Não importa o credo, todo mundo sabe o Pai Nosso. Mas qual o significado de todos esses termos, toda essa carga que traz o Pai Nosso, né? De todo esse conceito que traz o Pai Nosso? Não só como uma oração,
decorada, uma oração que eu repito algumas vezes. Como eu tenho dito e vivido o Pai Nosso em minha vida. Se eu começo, Pai Nosso que estais nos céus, eu já estou declarando que eu vivo em unidade. Eu já estou declarando que eu me importo. Eu já estou declarando que há um corpo. Amém? É o corpo de Cristo. Não é a comunidade cristã de Israel. Né? É o corpo de Cristo. Esteja aqui, esteja na outra igreja, esteja lá na esquina. É o corpo de Cristo. Amém? E é essa intercessão, é esse entendimento que vai trazer mudança, inclusive no Brasil. Amém? Eu ouvi dizer que tem gente que gosta de ouvir sobre política, então hoje eu vou falar sobre política. Brincadeira, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, não é ajuntamento nas praças, nem rebeldia, nem falar, nem brigar no Facebook que vai fazer diferença no Brasil. Porque nós não dependemos de um homem. Amém? Nós dependemos de Deus, é o nosso joelho no chão, é a nossa intercessão, é o meu relacionamento com a minha nora. Mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tem, amados. Tem, porque se eu tiver um bom relacionamento com ela, o meu neto vai entender que isso é comunhão. Ele vai crescer e ter uma geração com entendimento diferente. Porque o que nós fazemos, irmãos, não é para agora. Nós precisamos aprender a plantar, a semear. Às vezes a gente não semeia e depois, quando acontecem as coisas, a gente quer sair tirando o joio e jogar no lixo. Isso é trabalho do Senhor. Amém? Mesmo porque você não sabe quem é joio e quem é trigo. Nós não sabemos quem o Senhor vai trazer para si. Até o último dia. Então, nós plantamos hoje para que amanhã haja uma mudança, haja uma transformação. Né? Então, às vezes, a família está em pé de guerra. Né? Às vezes, a igreja está cheia de problema, mas a pessoa está lá na praça, né? Clamando por um Brasil. Você pode fazer a diferença aí onde você está. Não só com a sua oração, mas com a sua semente. Com aquilo que você vive. Não pense que você pode separar uma coisa da outra. Minha vida, né, a minha vida secular, antes a gente usava muito esse termo, né, a minha vida secular e a vida eclesiástica. Né? A gente tem uma só vida e um só testemunho. Aonde quer que formos, aonde quer que estivermos. Aí, quando ele diz, santificado seja o teu nome, aí nós pensamos, eu tenho santificado o nome de Deus? Mas Deus já é santo, né? Deus não precisa que eu... Se santificado quer dizer separado, pensa um pouquinho comigo, quantas pessoas têm usado o nome de Deus em vão? Não tem separado de outras coisas. Quantas vezes nós não santificamos o nome de Deus por causa das nossas atitudes? Mas como assim? Minha atitude vai contaminar o caráter de Deus? Não, mas o outro vai ver e não vai glorificar ao Senhor. Não vai entender a santidade do Senhor, se a sua vida não mostrar isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? É bonito de dizer, né? Gostoso de cantar, né? Mas vir o reino de Deus, irmãos, é algo muito sério. É você descer do seu troninho, né? Aí não diga que você não tem trono, que todo mundo tem. Né? Não tem aquele momento que você sobe no seu trono e fala, não, mas eu não gosto disso. Mas eu... Né? É a gente descer do nosso troninho e falar, Senhor, vem e reina. Vem o teu reino. E o que é que o teu reino está dizendo? O que é que o teu reino está manifestando? Assim na terra como no céu. Ou você acha... pensa aqui comigo, eu estava pensando essa madrugada, né? Você consegue imaginar Deus falando assim para Gabriel, né? Que é o anjo que anunciou, o anjo da anunciação, né?
vamos trocar o nome dos anjos aqui. Falando para Gabriel, Gabriel, desce lá, você vai descer e falar para Maria que ela está grávida. Aí Gabriel, né, que nem o pastor, como assim? Mas ela nem é casada, Senhor, não posso. Né, nem deixa o Senhor acabar de falar. Não, Gabriel, é que eu tenho um plano, aí Deus... Você consegue imaginar essa conversa? Obrigada, Fatinha. Não dá, né? Mas eu imagino mais assim, tipo... Quase nem esperando o Senhor acabar de falar, né? Gabriel, vai lá e desce. Já estou indo. Não, espera aí, deixa eu acabar de falar o que é para você fazer. Né? Porque é rápido. Né? Não há essa demora em responder. Aí a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o Senhor fala uma coisa, fala, Senhor, não, isso não. Vai lá e pede perdão para o seu irmão. Mas foi ele que... É assim, sim ou não? Se nós pedimos que a sua vontade seja feita, assim, na terra como no céu, nós precisamos ser os primeiros a ser obedientes. Temos um amém. Nós precisamos ser os primeiros a ir e fazer a vontade de Deus. Ir e cumprir a ordem de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Quem é que ora pelo maná, irmãos? Maná, né? Maná é o quê? Qual o símbolo do maná? É o pão do dia, né? Porque o maná caía e o povo tinha que colher e comer no dia. Se guardasse, o maná estragava. Né? Maná era o pão que caía do céu quando o povo estava no deserto. E o Senhor fazia esse milagre de derramar o maná, mas o povo tinha que sair, colher e comer naquele dia. Se colhesse e guardasse para o dia seguinte, estragava. Então, era o pão de cada dia. Nós já nos sentamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Não que nós não possamos orar, né? Vou esperar aqui, quando der 00:01 eu vou orar, porque amanhã, né, tem tal coisa. Não é isso. Mas as preocupações. Aqui ele fala, dá o nosso pão de cada dia. É cada dia que eu preciso viver. É cada dia que eu preciso buscar o maná. Porque se eu orar pelo dia de hoje, amanhã eu vou de novo falar com o Senhor. Mas a gente já quer, não, vou orar pelo mês, né? Já vou fazer o pedido do mês, porque vai que eu não tenha tempo de falar com Deus amanhã, o Senhor já sabe tudo que eu vou precisar. Mas o pão nosso de cada dia, dai-nos quando? Hoje. Parece, né, uma redundância, né? Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se é de cada dia, não. Dá hoje, dá hoje, dá hoje. Não é dá hoje, dá amanhã, dá depois. Dá hoje, Senhor, a porção para hoje. Dá-nos a condição de viver o hoje, né? De termos a importância de nós entregarmos nosso dia para o Senhor. Vivendo a cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Isso aí é o poder do perdão, né? De libertar, da libertação que há no perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Livra-nos do mal, pois teu é reino. O que é reino? Onde há um reino, há 2 reis, 3 reis, 4 reis. O único lugar que tem 5 reis é na minha família, porque todos têm o sobrenome de reis. Temos 5 reis, né? Mas é só no nome. É o único não, né? Certamente tem outras famílias chamadas reis, né? Mas, num reinado, há apenas um rei. Ele pode ter auxiliares, conselheiros, mas é só um rei. É só ele quem manda. É só ele quem ordena. E quando nós dizemos, venha ao teu reino, ou seja, Senhor, eu estou disposta, eu estou disposto a me submeter ao teu reino.
a me submeter à tua vontade, a me submeter ao teu querer, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor tem para mim. Então, não é sair por aí decretando o que eu quero. Mas, Senhor, qual o seu decreto para hoje? E como eu vou saber isso se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não ler a palavra de Deus? Se eu não meditar na palavra de Deus? Ah, mas eu assisto pregação na internet. Tem uma porção, tem umas palavras tão boas. Às vezes você não consegue nem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque você não conhece a palavra. Então, tudo aquilo que é dito, nós, puxa vida, olha, né, parece bom aos nossos olhos. Se nós não levarmos a luz da palavra, nós não vamos saber se aquilo é um decreto de Deus. Venha o teu reino, pois teu é o reino, é o poder. Todo mundo quer ter poder, né? Todo mundo quer mandar em alguma coisa. Lembro da Lili quando era menor, a gente chamava ela de princesa, ela falava, princesa não, rainha. Né? Toda criança gosta de ser chamada de princesa, né? Falava assim, não é princesa? Ela falou, não, rainha manda mais. Né? Ela queria que chamasse de rainha, porque a rainha mandava mais. E brincava com ela, a gente era a princesa e ela era a rainha. Porque era ela que brincava, que mandava. Até hoje, né? Ela gosta de mandar na brincadeira. Né? Então, por quê? Porque todo mundo quer mandar. Né? Até algumas famílias resolvem ter, às vezes, animal para poder mandar. Né? Meu marido manda em mim, eu mando no meu filho manda no cachorro. Né? Preciso mandar em alguém. O poder, né? O que é o poder? Poder que vem do Senhor. Os homens podem muita coisa. O inferno pode muita coisa. Nós podemos algumas coisas, né? Nem vou dizer algumas coisas na nossa força. Mas o Todo-Poderoso, como nós cantamos, é o Senhor. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas estão nas suas mãos. Ele pode mover o coração dos reis, ele pode mover o coração do povo. Ele pode fazer todas as coisas, irmãos. Isso é confiar no Senhor. Isso é saber que Ele não perdeu o controle. Amém? Isso é saber que Ele está olhando todas as coisas. Ele não está distraído. Às vezes a gente, principalmente com criança pequena, se distrai 2 minutos para ver. Né? É um caos. Né? Depende de onde a criança for, é um caos. Quem nunca viu alguns vídeos da internet, né? Criança cheia de manteiga, né? A cozinha cheia de farinha. Isso é 2 segundos de distração da mãe. É um caos. Porque nós somos humanos e nós nos distraímos. Né? Por mais que nós estejamos ali olhando, não tem jeito. Né? Quando você vê, já... Mas Deus não. Deus não se distrai. Deus não está ali distraído sobre o que está acontecendo na sua vida. Deus está bem atento. Às vezes nós não estamos. Às vezes quem está distraído somos nós. Ele está bem atento. E quando você diz, teu é o reino e teu é o poder, Senhor, faz conforme a tua vontade. Senhor, eu estou te entregando essas coisas na minha vida. Amém? Porque o reino é de Deus sempre, o poder é de Deus sempre. Porém, você pode ou não dar a glória para o Senhor. Teu reino, teu poder e tu é a glória. Quando nós entendemos e entregamos toda a glória ao Senhor, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, então, realmente, o poder dele se manifesta, o reino dele se manifesta em nossas vidas. Sabe, eu quero viver esse ano, um ano diferente de todos os outros. Alguém aqui também quer isso?
Não, para mim tá bom. Vou viver igualzinho, tá bom. Não, eu quero viver diferente. Quero ter experiências novas com o Senhor. Eu quero ter um entendimento diferente do Senhor. Eu preciso crescer no Senhor. Mas sem doer. Sem passar dificuldade. Sinto te informar. Isso não existe. Nós somos forjados. Eu realmente não gosto de cantar aquele louvor que diz, quebra a minha vida e faz-a de novo. Porque eu espero não chegar ao ponto de precisar ser quebrado. Quando você está falando de vaso e do oleiro, você entende que o vaso só precisa ser quebrado quando ele se acha pronto, está pronto, foi ao forno, passou por todo o processo, e aí há uma rachadura, aí ele precisa ser quebrado. Mas, enquanto ele está mole, enquanto ele está maleável, enquanto ele está sendo umedecido, e a nossa água é a palavra de Deus. Amém? É o Espírito Santo quem nos mantém essas águas vivas dentro de nós. Enquanto essas águas estão se movendo em nós, nós podemos ser moldados. Ser ensinável. Tenha um coração ensinável esse ano. E um coração ensinável é aquele que para e medita. Não rejeita as coisas logo de, não, isso não serve para mim, isso. Medita, deixe que o Senhor vá trabalhando aquilo na sua vida. Seja ensinável, seja moldável, esteja mole, forte, mas mole para o Senhor. Esteja preparado para tudo aquilo que Ele quer fazer. Porque às vezes nós olhamos e, aquele vaso é bonito, eu quero ser igual àquele vaso. Aí o Senhor começa, o vaso é baixinho assim, aí o Senhor começa a fazer um gargalo, a gente começa, não quero gargalo, eu quero ser baixinho, eu quero ter uma boca aberta, quero falar bastante. E o Senhor vai afinando ali o gargalo, não, agora não. E a gente começa a querer se mexer na roda, como que chama aquela, não lembro como chama aquela roda, na roda do oleiro. Vamos ser moldáveis. Vamos plantar, semear, não só para a nossa geração, mas para as gerações que virão. Vamos semear com nossas vidas, com nossas atitudes, com a nossa vida diante de Deus e a intimidade com o Senhor. Para que os decretos dele venham sobre a nossa vida. E nós possamos declarar. Porque a nossa palavra, as palavras que nós lançamos são sementes. Amém? E nós precisamos aprender a usar essas sementes que o Senhor nos dá. Às vezes nós falamos sem pensar. Nós falamos sem meditar. E estamos semeando, às vezes, várias vezes. Às vezes a gente semeia, rega, vai lá, rega de novo, fala de novo. E na hora que começa a brotar, ou que a árvore se torna frondosa, nós falamos, de onde surgiu isso? A Stephanie diria, nós falamos, uai? De onde veio isso? É a sua semente. Amém? Coloque-se de pé.